Aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o mini índice praticamente deu um trade maravilhoso, apesar de ter começado um dia bem lateral, e eu vou mostrar agora para vocês quais foram as minhas entradas e qual a análise do dia de hoje. O mercado abriu já com gap de alta, trabalhando acima do pivô e fez um movimento forte já de imediato de 500 pontos. Logo que ele fez esse movimento, ele corrigiu e a partir dessa correção ele ficou totalmente lateral até o horário da abertura do mercado à vista. Então, para explicar um pouquinho para vocês essa leitura, que com o tempo todo mundo acaba desenvolvendo e vai entendendo essa dinâmica. Cruzamento só funciona em tendência. Em movimentos laterais a gente sabe que ele não vai funcionar, então não adianta ficar operando enquanto o mercado está lateral. Para quem tentou fazer operação nessa lateralização, foi stop o tempo todo. Primeiro que vamos fazer a seguinte análise. Fazer as vendas aqui, já falando de um pacote, né? Não fazia sentido porque o pivô estava ali para segurar. Como um primeiro trade, um momento em que o mercado abriu, é muito arriscado. Então, outra coisa que vocês precisam também acostumar e perceber. Sempre que o mercado abre trabalhando próximo ao pivô, ele tende a seguir aquela tendência o dia inteiro. Se ele está acima do pivô, ele vai trabalhar acima do pivô. Se ele está abaixo do pivô, ele vai trabalhar abaixo do pivô e não vai romper. Isso acontece com uma frequência absurda. Hoje vocês podem ver que ele ficou brigando aqui e ele subiu, ele não chegou nem perto do pivô. Pegando aqui o exemplo da segunda-feira, que foi um dia péssimo também, um dia terrível, a mesma coisa. Só que aqui foi o dia inteiro. Ele passou o dia inteiro trabalhando abaixo dos pivôs, batendo e voltando na lateralização. Então, é aquela situação. Ele está trabalhando aqui, não adianta comprar, porque ele vai bater no pivô e vai voltar. É a mesma coisa que aconteceu hoje. Ele trabalhando próximo do pivô, não adiantava pensar em vendas naquele momento, porque não fazia sentido nenhum vender ele trabalhando encostado nos pivôs. Então vamos lá, de novo, aquela velha história de sempre que eu repito para vocês o tempo todo. O mercado estava lateral. Como que eu identifico essa lateralização? Pelo tamanho dos movimentos. Ele fez um movimento alto aqui e outro de queda. Até aqui não sabemos que está lateral, então faz parte. Só que aqui ele cruza para venda. Não fazia sentido vender. Ainda não tínhamos certeza que o mercado estava lateral. Nesse momento, não temos como saber que o mercado está lateral. Ainda não ficou claro. Apesar de ter esse movimentinho curto, não temos como saber, viu? O VWAP estava acima, então ok. Só que eu tinha um pivô aqui, então não fazia sentido zero querer vender nesse momento. Porque o mercado estava trabalhando com preço grudado no pivô. Então não fazia sentido nesse momento pensar em fazer venda. Ok. A partir desse momento eu não vou entrar porque eu não quero fazer essa venda e ele já te mostra que está lateral. Ele faz movimento de 150 pontos para cima e fica aqui, ó, ciclando, box para cima, box para baixo, movimentinhos curtos para todas as direções. Faz sentido entrar? Não, não faz sentido entrar. Ok. Então me explique, dona Gi, por que diabos você entrou nesse cruzamento se ele estava lateral? Você não diz que só faz o primeiro movimento depois que tiver um movimento mais forte após a lateralização? Sim, esse é o padrão. Mas a gente sempre vai analisar o contexto, é o que eu sempre falo para vocês. O mais importante de tudo é analisar o contexto, porque não existe nada engessado. Então vamos lá. Aqui o que já estava claro para mim. Eu quero fazer compras. No macro, preços trabalhando acima das médias. Lateral, mas acima das médias. Então eu já sei o que? Eu não quero fazer venda. Então eu não olho para venda. Eu tenho que olhar quando que eu vou fazer uma compra interessante. Estava lateral, teoricamente, só quando tiver um movimento forte em algumas das direções. E por que você entrou então nessa compra? Eu entrei nessa compra porque o mercado estava lateral, brigando nos pivôs, o mercado à vista prestes a abrir, inclusive aqui, neste cruzamento, o mercado à vista já tinha aberto. E por que eu não entrei? Porque os principais ativos que compõem o índice, que tem o maior peso percentual, ainda não tinha aberto. A Vale não tinha aberto, a Petro não tinha aberto, a Eletrobras não tinha aberto, a Gerdau ainda não tinha aberto. Então, essas ainda estavam fechadas, elas estavam em leilão. Então, aqui eu não entrei, porque eu ainda estava monitorando a abertura dos ativos para saber se eles iam abrir em alta ou não. A partir desse momento,
Quando começa a abrir os ativos, o índice fez um movimento de queda de novo e ele estava trabalhando aqui perto do pivô e começou Petro, Vale, Elet, elas começaram a abrir e o índice começou a subir. A partir do momento que elas todas estão começando a trabalhar em alta e eu tenho um cruzamento de alta após a abertura do mercado com todos os principais ativos em alta, eu acredito que agora vai ter um movimento de alta. É óbvio que eu não tenho como imaginar que ele iria andar tanto, mas a partir desse momento eu me sinto confortável para fazer a entrada no cruzamento de alta, mesmo ele estando numa lateralização. Então eu fiz a minha entrada e consegui pegar 1.100 pontos. Até demorou, teve uma hora que ele quase chegou no 1.000 pontos, aí ele voltou, ficou ali fazendo um retorninho de 200 pontos, mas depois foi e pagou. Ele teria pago até mais, mas eu acabei saindo da operação. Teria possibilidade de fazer uma entrada para quem esperou a lateralização romper? Sim, essa entrada eu teria feito. Essa entrada eu teria feito para pegar o movimento. É uma entrada que a gente sabe que sempre tem um risco maior, mas é uma boa entrada para ser feita também. Então eu saí da operação com 1.000 pontos e aí o mercado continuou subindo. Da minha saída ele já tinha feito mais um movimento forte. Aí quando ele fez esse retorno na média de 21, que é um operacional que eu faço, que é uma falha de fundo, um fundo mais alto que o fundo anterior, me dando condições de acordo com os parâmetros que eu analiso, fiz a minha entrada e peguei mais 300 pontos nesse movimento. Aí depois, ele já tinha rompido a segunda banda da VWAP Bands, deixa eu colocar aqui. Então ele já tinha rompido no primeiro rompimento, foi essa compra que eu fiz de 300 pontos. Nessa segunda, ele subiu, eu resolvi fazer minha entrada, aquela entrada típica que eu já falei para vocês. Eu faço a entrada no martelo colocando o stop acima da última banda, então dá mais de 500 pontos de stop. Já estava com resultado bom, já estava com 1.400 pontos, então se eu perdesse 500 pontos estava ok, né? Ainda estava com meia meta ali no dia garantido. Então eu fiz a minha entrada e aí andou, nem deu susto, foi rápido, eu peguei mais 400 pontos da superação. E pagou bem, pagou tranquilinho. E aí depois eu não fiz mais nada, porque aí eu saí e aí eu já não fiz mais nada. Para quem entrou no cruzamento de baixo, que eu sempre falo que depois de um movimento forte, o primeiro cruzamento é sempre mais arriscado, essa máxima ela existe, mas nesse caso ele teria pago pelo menos um pouco, ele chegou a andar 250 pontos, então ali pelo menos 100 pontinhos daria para ter salvo nessa operação para quem entrou. Fez mais um cruzamentinho de alta, que não pagou muito, mas também pagou pelo menos 200 pontos para quem se aventurou a entrar. Isso aqui eu já estava vendo, mas eu já não entraria mais, porque o preço para mim estava bem esticado, já não fazia sentido continuar comprando nesse ponto. E a partir daí eu não fiz mais operações, eu fui cuidar de outras coisas, não fiz mais. Vi essa queda, acompanhei essa queda, mas não quis me aventurar a fazer mais nada, não. Então hoje o dia foi muito positivo. Hoje, com exceção à lateralização, todos os cruzamentos teria pago pelo menos o ganho mínimo, tanto esse aqui como esse de alta curtinho. Esse de baixo aqui, eu acho que teria estopado quem entrou de imediato, né? Sim, teria estopado, mas aí depois foi e pagou. Que é aquilo que eu falo para vocês. Normalmente, quando um cruzamento ele não está a favor da tendência, eu sempre espero uma confirmação para ser um pouco mais seguro, mas nesse aqui ele teria dado stop e depois teria pago para quem entrou. Então, no índice foi isso. Espero que o dia de vocês tenha sido positivo. Eu fico muito triste porque ainda eu tenho muitas pessoas que ainda estão com dificuldade, principalmente emocional. Eu tenho certeza e confio demais em muitas pessoas que têm capacidade, que têm que aprender a controlar o emocional para dar alguns passos para frente e lembrar que o maior fator que mais tem peso no nosso resultado é o controle emocional. Enquanto a gente não tiver com ele, fica realmente muito difícil conseguir ter bons resultados, porque a gente ganha num dia e entrega no outro. Então é isso, qualquer dúvida deixe nos comentários, um grande abraço e até o próximo vídeo.